Olá, boa tarde. O RS Acontece abrem com imagens ao vivo da Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre. Numa tarde com o céu encoberto aqui na capital gaúcha. Nesse momento faz 23 graus em Porto Alegre. A partir de agora você acompanha as principais informações do estado aqui com o jornalismo da Band. A Assembleia Legislativa vai atender hoje ao pedido do Palácio Piratini e aprovar em segundo turno a mudança na Constituição Estadual que permite a venda de estatais sem consulta à população. Cabe ao governo agora mostrar aos gaúchos os benefícios da medida. Com as contas públicas em miséria, o aceno precisará começar pelo pagamento em dia dos salários e dar um resultado mais expressivo do que as extinções de órgãos promovidas pelo governo anterior. Esse é um dos destaques do RS Acontece, que mostra também. Capacitação. Google promove maratona de treinamentos em Porto Alegre pela primeira vez. Marketing digital e o desenvolvimento profissional das mulheres estão entre os assuntos abordados. Maio Amarelo. Campanha lançada hoje chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Apostando na sorte. Prêmio da Mega Sena acumulado a 13 sorteios forma longas filas nas agências lotéricas. E hoje a nossa saudação especial é para os oftalmologistas, profissionais de saúde que estudam e tratam das doenças relacionadas ao olho. É que 7 de maio é o dia do oftalmologista. Parabéns a todos eles e elas. O RS Acontece abre hoje com o repórter Jonathan Bittencourt, que vai acompanhar a votação em segundo turno da chamada PEC do plebiscito. O Jonathan está conosco. Uma boa tarde, Jonathan. Alguma chance de ocorrer alguma surpresa nessa votação em segundo turno na Assembleia? Uma boa tarde, André. Boa tarde para quem acompanha o RS Acontece. Ao que tudo indica, não deve haver nenhuma mudança no cenário, até porque não houve alguma alteração na base do governo nas últimas semanas. E, inclusive, nós temos uma decisão recente da reunião de líderes de bancadas na Assembleia Legislativa que decidiu que hoje à tarde vai ser apreciada a PEC, que retira a obrigatoriedade de um plebiscito para a privatização de estatais, no caso da CE, da CRM e também da Sulgás. A oposição tem alguns caminhos que pode seguir durante a sessão plenária, que é a via judicial, uma delas. No último dia 23 de abril, inclusive, não chegou a dar muito certo. O judiciário definiu que não faria nenhuma intervenção no processo legislativo. O outro aspecto é o prolongamento nos discursos no plenário. E isso sim deve ser adotado. Algumas bancadas estimam que até às 8 horas da noite deve haver uma definição. No primeiro turno, foi aprovada a PEC por 40 votos a 13. São necessários, no mínimo, 33 votos e isso pode se repetir hoje. Jonathan, olha, no programa de estreia, o RS Acontece mostrou a força das startups e da inovação aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, uma das empresas mais inovadoras do mundo inicia em Porto Alegre um treinamento gratuito nas ferramentas que prometem facilitar o trabalho de muita gente. E o repórter Juliano Serafim acompanhou a primeira manhã do evento. Hoje em dia é difícil pensar em viver sem internet. Tudo está ali na palma das mãos. Nunca foi tão fácil adquirir informação. E quando a gente pensa em pesquisar algo nas redes, por onde você busca? Vou no Google, claro. Google sempre. No Google, né? É mais prático, mais dia a dia. É um vício já. Google é Deus, amor. Agora imagina você colocar no currículo cursos de qualificação deste gigante da internet. O Google está em Porto Alegre, oferecendo treinamentos gratuitos e ferramentas para a capacitação de pessoas e empresas. A gente sabe que as possibilidades e as oportunidades não são iguais para o Brasil inteiro. Então a gente vem com esse treinamento realmente para levar para todos os cantos do Brasil e de uma forma presencial. Então a gente consegue dar uma carinha para o Google, para que as pessoas tenham esse contato mesmo com a gente. Este é o 10º evento promovido pela empresa no Brasil. Neste primeiro dia de treinamento na Fiergs, os inscritos conheceram ferramentas e estratégias de marketing digital. A gente traz
essa ideia de como bolar uma estratégia de marketing digital, então passo 1, passo 2, passo 3, e a gente insere as ferramentas que elas podem usar. A grande maioria das ferramentas são gratuitas, as pessoas podem chegar em casa hoje e começar a aplicar os conhecimentos no dia a dia delas. Marco foi um dos 3.000 inscritos no primeiro dia. O ex-gerente do setor de agronegócio fez o treinamento em busca de oportunidade de negócio. Eu espero um aprendizado, um aperfeiçoamento do meu conhecimento, buscar identificar alguma oportunidade de mercado, alguma inovação, onde que eu consiga agregar e crescer profissionalmente. Diferente do Marco, a Letícia já é empreendedora. Ela, que veio de bom princípio só para o curso, é dona de uma loja virtual de maquiagem e sempre utilizou as ferramentas do Google. Eu espero sair daqui ainda mais engajada, com mais vontade de buscar novos conhecimentos e fazer com que minha empresa cresça ainda mais. Os cursos são gratuitos. Hoje, além do marketing digital, terá curso para desenvolvedores e professores. Na quarta-feira de manhã, a programação é especial para as mulheres. À tarde, os jornalistas receberão informações sobre ferramentas que facilitam o dia a dia na redação. E à noite, outro treinamento de marketing digital. É difícil fugir do mundo digital, mesmo que você queira. Agora, a decisão que tem que tomar é se você entrega ou não as suas informações todas para uma única empresa. A gente segue falando sobre educação. 6.000 alunos da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre fazem amanhã uma avaliação para testar as suas habilidades em português e matemática. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso agora, conversando com o secretário municipal de Educação, secretário Adriano Naves de Brito. Secretário, uma boa tarde. Essa avaliação, ela tem um parâmetro de comparação, hein, secretário, com alguma outra avaliação anterior? Obrigado por estar conosco aqui na Band. Muito boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Esta é a primeira avaliação que nós estamos fazendo em Porto Alegre. Ela usa os mesmos critérios que são usados e parâmetros que são usados pelo IDEB, a Prova Brasil, mas é a primeira que a própria Prefeitura e a própria Secretaria desenvolve de modo que a gente tenha uma avaliação mais rápida, um resultado mais rápido, né, e possamos começar, na verdade nós estamos no início do ano letivo, que a gente possa começar bem esse ano letivo sabendo em que posição, em que situação estão os alunos, quais são as deficiências que esses alunos têm, e isso possa orientar decisões pedagógicas das direções. Isso nada tem a ver com o currículo, não tem nada a ver com o currículo dos estudantes, secretário. Tem a ver para saber qual é o grau de aprendizado que eles estão nesse momento. Isso, nós chamamos isso para nós compreendamos em que estágio ele está da aprendizagem e há uma expectativa em torno do estágio que ele deveria estar depois de 5 anos e de 9 anos de estudo. Nós vamos aplicar em turmas de 5ª série e de 9ª série e há uma expectativa que é um parâmetro internacional em que posição ele deveria estar. Nós vamos avaliar então se esses alunos estão muito aquém disso, em qual é o item que ele está mais aquém, de modo que nós tenhamos o ano para fazer uma recuperação disso e no final do ano nós fazemos uma segunda avaliação. Esse também é o ano em que se aplica a prova do IDEB, mas esta prova nossa, ela é independente do IDEB, embora siga os mesmos parâmetros. Para que no final do ano a gente possa acompanhar o que foi feito e ver e fazer uma avaliação se isso foi bem sucedido ou não. Isso também interessa porque os resultados de Porto Alegre no IDEB têm sido muito insatisfatórios, secretário. Exatamente. O resultado é apenas a ponta do iceberg, o resultado do IDEB. Ele mostra que alguma coisa não está dando certo. Nós precisamos entender exatamente o que não está dando certo e precisamos ter o resultado rapidamente para poder agir em tempo. O IDEB é feito no ano e o resultado só vem no ano seguinte. Então isso demora muito, a gente geralmente já é um jogo jogado. Agora não, nós vamos ter uma prova que será feita amanhã, teremos o resultado disso no final de maio. As equipes das escolas podem avaliar e analisar cada um dos resultados, escola a escola, turma a turma, aluno a aluno, e fazer um trabalho que no final do ano então pode ser auferido. Faremos isso todos os anos, de modo que a escola tem aí um que a gente chama um círculo virtuoso de melhoria na aprendizagem, que nós esperamos. E sempre o português e matemática, que são as habilidades fundamentais, os conhecimentos fundamentais para os estudantes. Exatamente, são proficiências importantes que abrem para habilidades e capacidades para todas as outras disciplinas, né? E para a formação seguinte que esse aluno fará na sua vida. Tá certo. Secretário Adriano, obrigado, sucesso na prova. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Secretário Adriano Naves de Brito, secretário municipal
da Educação aqui de Porto Alegre. A polícia se dirige ao local onde foi encontrado há pouco um corpo na localidade de Linha 1º de Março, em Campina das Missões. A área é próxima onde a polícia fez um cerco para capturar um grupo que assaltou uma agência do Banco do Brasil em Porto Xavier. O assalto resultou na morte de um policial militar. O corpo desta manhã foi encontrado por um agricultor. Aliás, agora, um segundo contra a violência. A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV lançou hoje uma campanha para que os nossos sonhos não sejam interrompidos pelo crime. Quem nos traz os detalhes é a repórter Vanessa Felipe. A campanha foi lançada na sede da Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Com o título Um Segundo contra a Violência, a ação propõe o engajamento de todos, poder público, iniciativa privada e sociedade. O que cada um de nós faz para prevenir e combater a violência? Somos apenas vítimas dela ou contribuímos de alguma forma? A ideia é trazer os gaúchos e as gaúchas para o centro do debate. E por isso, os veículos de comunicação têm um papel fundamental, justamente para estimular e ampliar uma reflexão profunda. Unem-se todos, rádio, TV e jornal, para um único objetivo: é trazer segurança para as nossas famílias do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza absoluta que todos estarão engajados para que as famílias tenham, na verdade, um novo momento. Essa campanha começa a ser veiculada hoje mesmo e você vê aqui, agora, em primeira mão, no RS Acontece, a peça da campanha. Confira aí. Nossa, eu nem acredito que já chegou o grande dia. Em um segundo, sua vida pode mudar. Neste tempo, você pode ser vítima da violência. O tráfico, a pirataria e o comércio ilegal financiam esta realidade. Ajude a quebrar este ciclo. Cada segundo que você diz não à indústria do crime é um segundo que pode salvar uma vida. A igreja lotada, toda a minha família, cada detalhe como eu sempre sonhei. E agora vai se realizar. Tem uma parte na luta do crime que é absolutamente nossa. O RS Acontece faz agora um rápido intervalo e na volta você vai ver os transtornos que os moradores de uma região do bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre, sofrem quando chove aqui na capital. Até já. De volta com o RS Acontece, nós vamos voltar a falar agora também sobre a votação da PEC do plebiscito. Repórter Jonathan Bittencourt está no Palácio Piratini, tem mais detalhes para a gente sobre como o governo está esperando essa votação, Jonathan. Para falar justamente sobre isso, André, tenho ao meu lado o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Agradeço pela disponibilidade de falar conosco e pergunto qual a expectativa do governo com relação à votação. Foram necessários 33 votos no primeiro turno, alcançados 40. Esse mesmo placar deve se repetir? Uma boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, André, aos telespectadores. Estamos confiantes de que a mesma decisão que a Assembleia Legislativa adotou na primeira votação também irá seguir, né, nesta mesma tendência, até pela convicção dos próprios deputados, mas muito a ver, Jonathan, com a articulação liderada pelo deputado Frederico Antunes, nosso líder do governo, junto com os líderes da nossa base, uma base importante hoje, uma base de 40 deputados, sendo que a deputada Anne Ortiz encontra-se em licença maternidade e também temos um caso de um deputado da nossa base que fez um procedimento que nós não temos a convicção de que estará hoje. Então nós estamos acreditando que a decisão irá se repetir, né? E acreditamos sinceramente por uma margem expressiva, né? Não repetindo talvez o mesmo número, mas a mesma decisão. A privatização de estatais, no caso CRM e Sulgás, é um elemento importante para a adesão ao regime de recuperação fiscal. O governo já tem uma estimativa de quanto vai arrecadar com a venda de cada uma dessas empresas públicas? Não, na verdade, o regime de recuperação fiscal, que eu diria que é extremamente importante para que o Rio Grande do Sul possa fazer essa travessia necessária. Primeiro foi a aprovação da manutenção das alíquotas do ICMS para manter a mesma receita financeira e agora, com esta decisão do governador Eduardo Leite
de retirar essa barreira do plebiscito, possibilitando que essas empresas possam ser alienadas, que pode ser inclusive como garantia, né, para que se possa assinar o regime de recuperação fiscal, o que esperamos que o governo federal compreenda o esforço que o Rio Grande do Sul está fazendo e com isso possa ser assinado, quem sabe até no início do segundo semestre. Perfeito, muito obrigado, secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Lembrando, a PEC, já em segundo turno, que trata da privatização de estatais, vai ser apreciada a partir das 2h da tarde aqui na Assembleia Legislativa. São necessários 30 votos. No último, foram obtidos 40. A expectativa do governo é de que a vitória seja alcançada nessa tarde. Obrigado, Jonathan Bittencourt. Olha, 5 pessoas foram presas, eles são responsáveis pelo furto de água, o chamado gato, em diversos locais. A operação chama-se Fonte da Vida, foi realizada entre a Polícia Civil e a Corsã do município de Canoas. 3 ocorrências foram registradas, uma numa lavagem, outra numa revenda de carro e a terceira numa distribuidora de bebidas. Todos os presos eram proprietários dos estabelecimentos. Essa é a terceira operação que é feita nesse sentido, de combater o furto de água. As outras foram realizadas em Sapucaia do Sul e Gravataí no final do ano passado. Se você viu há pouco o vídeo da Agerte, 1 segundo contra a violência, diz que se fala. Quem rouba água está fazendo com que quem precisa mais da água barata acabe pagando mais caro e contribuindo também para o mundo do crime. Aliás, falando sobre água, ontem nós mostramos alguns dos diversos transtornos causados pela chuva que atingiu Porto Alegre na última sexta-feira. Nós recebemos um vídeo hoje de moradores do bairro Rio Branco, que mostra que por lá a situação quando chove é bastante complicada. A narração é dos próprios moradores. O que acontece aqui na rua Dona Leonor, no bairro Rio Branco, próximo ao Protásio Alves, é que desde 2001 até a presente data nós tivemos cerca de 22 torres construídas na parte alta. O sistema trocal e o sistema pluvial continua o mesmo, antigo. Qualquer chuva, a água desce em cascata pela nossa rua Dona Leonor. Além disso, passa por aqui o Arroio São Vicente, que não sofreu nenhuma adequação na sua canalização, no seu transporte para a Avenida Ipiranga, lá no Riacho Ipiranga. A consequência é que nós temos o arraste de materiais e os nossos bueiros, na parte mais baixa da rua, principalmente, estão totalmente entupidos. E com isso os detritos não permitem que a água saia para a rede e invade as casas, entope os bueiros e os condomínios e casas são alagados. Isso é o que a gente viu nessa última chuva do dia 3, e além da água, desceu brita e terra de uma obra que foi feita, aberta e não acabada pela prefeitura, na esquina da rua Dona Leonor com o Álvaro Alvim, que pode ser visto nesse vídeo. Com isso, o material todo foi transportado até a parte de baixo da rua e a prefeitura não veio limpar, não veio fazer o desentupimento dos bueiros e a consequência é que nós estamos com esse estado essa situação aqui na rua realmente de bastante calamidade quando ocorrem essas chuvas. Estamos falando de um bairro nobre, IPTU caro da cidade. Daqui a pouco a gente traz a posição da prefeitura. Ontem nós também mostramos aqui a situação enfrentada pelo telespectador Silvio Corrêa, que é morador do bairro Cascata. As imagens que estão aí na tela, a calçada dele ficou bloqueada com uma obra que foi iniciada em janeiro e uma situação que vai ficando pior a cada chuva. Pois a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que o conserto da rede pluvial localizada na rua Padre Techauer foi iniciado em janeiro, mas finalizado apenas em abril. A promessa da prefeitura é que a calçada seja refeita ainda na primeira quinzena de maio. A gente espera seja cumprida. Foi lançada hoje a campanha Maio Amarelo. O objetivo é conscientizar a população sobre o alto índice de mortes no trânsito. Quem nos traz mais detalhes é o Everton Calbar. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores do RS Acontece. Agora há pouco foi lançado o cronograma das ações que serão realizadas durante o mês, em alusão ao início do movimento Maio Amarelo 2019. A iniciativa tem
por objetivo conscientizar a população a respeito dos acidentes e mortes de trânsito aqui na capital. Participaram da cerimônia o prefeito em exercício de Porto Alegre, Gustavo Paim, deputados, secretários e demais autoridades. Neste momento, logo após o encerramento do evento, crianças vieram até aqui o Largo Glênio Pérez, onde estão pintando este carro atrás de mim para marcar o início da temática, que é inspirada nos sentidos humanos, numa alusão à advertência no trânsito. Everton Calbar, repórter da Rádio Bandeirantes e Band News. A gente faz um rápido intervalo enquanto você acompanha imagens do município de Esteio, que foram mandadas nessa manhã pelo telespectador Alexandre Rodrigues Camboa. Neste momento, faz 23 graus por lá. Nós já voltamos. De volta com o RS Acontece. Sobre o vídeo que nós mostramos há pouco no bairro Rio Branco, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre informa que o conserto na Dona Leonor segue nesta terça-feira. A Smurb afirma ainda que a rua conta com uma rede de 300 milímetros para as águas da chuva e uma outra rede cloacal, esclarecendo que não é mista a coleta de esgoto ali naquela região. Sobre o que ocorreu na sexta-feira, a Secretaria disse que a rede foi sobrecarregada com a precipitação concentrada em apenas uma hora, uma precipitação equivalente a 2/3 da chuva que era esperada para o mês inteiro. Uma organização não governamental que cuida de cães abandonados aqui na Zona Leste de Porto Alegre há 13 anos anunciou ontem, através das redes sociais, que está fechando as portas em função de uma dívida que passa de R$20 mil. A gente vai tentar entender melhor essa situação agora, conversando com a Beatriz, que é uma das voluntárias da ONG Patas Dadas. Beatriz, uma boa tarde. Por que a ONG está fechando, Beatriz? Boa tarde. Principalmente pelo número de resgates que a gente teve nesse último mês. A gente teve um caso de uma semana que a gente teve mais de 6 cães que foram resgatados em estado grave. A gente teve alguns cães que precisaram passar por cirurgia, principalmente devido a ferimentos ou algum tipo de câncer. E com isso a nossa dívida na clínica veterinária foi aumentando muito. E hoje, além dessa questão da dívida, a gente não tem mais espaço físico no nosso canil para receber nenhum cão, para que eles recebam o cuidado da melhor forma possível. Vocês têm quantos cães hoje no canil de vocês, Beatriz? Atualmente, a gente tem cerca de 60 cães sob os nossos cuidados, sendo que o nosso canil comporta 48 cães. Agora, todos vocês que são voluntários são cuidadores, não adianta isso estar na característica de cada um de vocês, não vão conseguir deixar de fazer esse trabalho. O que pode ser feito pela comunidade até para a manutenção do trabalho das Patas Dadas, hein? Então, a gente tem um programa de apadrinhamento, onde as pessoas podem escolher algum cão para apadrinhar e contribuir com um valor mensal. A gente tem campanhas de vaquinha online, onde a pessoa pode doar desde R$1 até o valor que desejar. Nós aceitamos qualquer tipo de doação, desde ração, brinquedos, material de limpeza, medicamentos. E toda essa informação faz parte, está no nosso site, que é o patasdadas.com.br. E claro que quem não tiver condições de ajudar de alguma forma também, só de compartilhar essa informação nas suas mídias sociais também já é uma grande ajuda. A intenção de vocês é superar a crise e voltar a operar? Com certeza, com certeza. A nossa ideia é buscar ao máximo recuperar esses cães que a gente tem conosco agora, para que eles estejam em condições de serem adotados e, após isso, que a gente possa receber novos cães que precisem. Bom, só para a gente completar, quem quer fazer algum contato com vocês pode fazer a partir da página do Facebook também nesse instante para ajudar, né? Sim, também pelo Instagram, a gente tem o Instagram Patas Dadas e no nosso site tem todas as informações, além de ter as fotos dos cães, se alguém se interessar em adotar algum deles. Tá certo. Beatriz, obrigado por estar conosco, boa sorte. Muito obrigada. Obrigado, vamos colaborar aí para o resgate de cães. Olha, foram retomadas hoje as aulas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSul, em Pelotas. As aulas foram suspensas no início da tarde de ontem por conta da suspeita de que uma bomba teria sido deixada na biblioteca do campus. A Brigada Militar e a Polícia Federal foram acionadas e, após realizarem 2 procedimentos de detonação, concluíram que não havia material explosivo no local.
Hora de falar de sorte, um prêmio de 170 milhões de reais e o vencimento de contas do mês tem antecipado as filas nas agências lotéricas. A Mega Sena está acumulada a 13 sorteios e pode pagar o 5º maior prêmio da história. A aposta mínima é de R$ 3,50 para o jogo de 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até amanhã às 7 horas da noite. E para contrastar com o sonho de um prêmio milionário, o dia a dia fica cada vez mais caro. A cesta básica em Porto Alegre subiu 4,14% em abril. E o maior vilão dessa vez foi o tomate, que subiu 43%. A banana e a farinha de trigo também registraram alta. A boa notícia é que as maiores quedas foram registradas no feijão e o arroz, justamente o prato favorito do brasileiro. De acordo com o DIEESE, a cesta básica custa R$ 499,83 aqui na capital gaúcha. Você tem outras notícias do estado logo mais às 6:50 da noite no Band Cidade. Na sequência vem a Regina Lima com o Band Mulher. O RS Acontece e volta nesta quarta-feira, às 1h30 da tarde, logo depois do Donos da Bola. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Aproveite o dia. Vamos com a Regina Lima. Tá pronta, Regina Lima? Prontíssima, como sempre. Obrigada, Andrezinho. Oi, boa tarde pra você.